Eu queria destacar aqui o papel das igrejas. Eu falo especialmente da minha. Sou católico, apostólico romano. A Igreja Católica, ela, por sua tradição, sempre foi perseguida. A Igreja Católica não é a Conferência Nacional dos Juízes do Brasil, né? Boa parte de canalhas e vagabundos da fé, entendeu? Que se aliaram ao esquema marxista e se tornou uma instituição infiltrada, né, pela teologia da libertação criminosa, que ataca a fé e que destrói, né, a alma humana. Então, o que nós temos que fazer, esquecendo isso, é que existem figuras excepcionais em todos os campos da religiosidade nacional. E é hora da gente nos fortalecermos, cada um com a sua fé, desse escudo que falo, né? Pedindo a presença de Deus exatamente na nossa vida e que Ele nos dê a condição de resistência espiritual para enfrentar os desafios que o tempo presente nos impõe. Então é muito importante que a gente pense nisso. As nossas igrejas não são fracas. As nossas igrejas não são aquelas que estão representadas por figuras menores. A Igreja Católica, em particular, falo dela porque conheço a sua tradição, foi forjada nos mártires, na perseguição, e dando sempre o exemplo formal da vida de Cristo e seu magistério. Então, a Igreja Católica, por tradição, é a igreja da superação desses desafios humanos, onde o próprio sangue dos católicos foram as provas, né, dessa força de fé e dessa profunda modificação das estruturas humanas. A civilização ocidental, né, tal como nós conhecemos historicamente, foi forjada nesses valores. A questão, por exemplo, da questão monárquica, né, também, seguindo essa linha, né, investido de poder e autoridade que foi permitido por Deus, muitos monarcas produziram em anos e anos e anos o progresso e o desenvolvimento do seu povo. A Igreja Católica, ela ajudou de maneira fundamental a civilização ou a civilização da humanidade. E nunca perdeu o vínculo entre a questão das dimensões temporais, da existência, as necessidades humanas mais básicas, mas fundamentalmente aquelas que são irrenunciáveis, que são as dimensões de transcendência, de consciência da transcendência humana e da vida humana. Então isso aí é pouco, gente. É pouco. Todo sofrimento é pouco, porque vocês percebam muito bem, nós estamos chegando agora no período de Natal, né? A luz que chega, né, e visita novamente a sede humana na Terra. Nós estamos vendo o quê? Né? Comemorando o quê? Uma libertação, uma nova vinculação com a graça de Deus, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, confessados, obviamente, né? E restauração permanente da ligação entre Deus e o homem. O Deus unitrino, ligado aos homens. Isso não é pouca coisa. Essa história não vai ser pervertida por qualquer benedito ou qualquer maldito. Essa história não vai ser alterada. O curso dessa história não se altera pelas mãos dos homens que estão fora da graça. A história que vai ser contada e derradeira é aquela que já vencemos com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é que ilumina a história do mundo, isso é que ilumina as lutas dos homens, isso é que ilumina a consolidação das nossas famílias e das nossas realidades. Não são essas estruturas, né, pós-modernas ou modernas que querem tutelar a vida humana. Nós somos intuteláveis, senhores ministros. Nós somos intuteláveis porque nós não pertencemos aos senhores e às suas estruturas. Nós respeitamos aquilo que os pactos de direito feitos com a sociedade em benefício dela têm legitimidade para exercer e atuar. Por exemplo, o de não matar, o de não roubar, o de não prostituir nossas crianças, o de não permitir que as drogas, por exemplo, sejam instrumentos, né, dessa destruição humana, não permitir que as crianças sejam assassinadas no ventre materno. Esses são os pactos decentes que a sociedade aceita e autoproclama, independentemente daquilo que possa estar escrito na lei positiva. Então o Brasil, ele é o símbolo também dessa resistência cristã que se fez a partir da sua própria descoberta e que está sendo tomada por essa veleidade chamada maçonaria.
e esses grupos internacionais de interesse satânico que querem perverter a ordem e a natureza humana, querem escravizá-la e colocar a seus serviços mais pueris e nojentos que nós podemos, e execráveis que nós possamos imaginar. Vocês não vão vencer, porque vocês já foram derrotados. A ressurreição de Cristo é a nossa vitória. E a nossa dimensão de eternidade é exatamente aquilo que almejamos. Não queremos nenhum sucesso aqui. Nós não queremos nenhum reconhecimento nenhum de vossas autoridades. Nós não queremos nenhuma alegria que venha de vocês, porque vocês não produzem nada que possa fazer com que esse bem chegue aos nossos corações, porque vocês não têm alma. Vocês a entregaram ao eterno fogo que não se apaga. O Brasil não vai ser solapado por vocês, não vai ser dominado por vocês. E tem duas coisas importantes a dizer da história presente e da história futura. Porque o destino de vocês já está selado. Vocês não vão conviver com a graça daqueles que deram a sua vida, a sua alma, na direção do bem, da paz e da esperança. Aqueles que vão ressuscitar com Cristo. Vocês vão para o fogo eterno. E vocês estão corrompendo ainda mais as suas famílias e os seus próximos com essa exibição ridícula, né, de uma força que é meramente uma expressão de um exercício temporal. Vocês não têm poder nenhum sobre nada. Vocês são instrumentos de algum troço que os cuspiu e esculpiu. Vocês não têm o sopro divino. Vocês não têm a graça. Vocês, na verdade, são os desgraçados. Por ação e vontade própria. O país não vai sucumbir e perecer por causa de vocês. A nossa história é a história da riqueza da graça, da libertação do homem e da mulher, do enfrentamento do pecado que destruiu o homem na origem. Nós estamos aqui para, em ação de graça, recuperar a todos. E os senhores ainda têm tempo. Os senhores ainda têm tempo de rever as suas decisões, suas atitudes e se arrepender de forma profunda e honesta para uma verdadeira conversão e alçarem a liberdade. Do contrário, o destino de vocês é terrível, é inimaginável para nós aqui. Nós não temos a dimensão do que significa essa profundeza do inferno, esse fogo que não se apaga. Mas de uma coisa nós temos certeza, que a Jerusalém Celeste nos espera, mesmo imerecidamente. Nós que temos toda essa vontade, né, de, reconhecendo a graça de Deus, tentar operar, apesar de pecadores, mas nós resistimos, levantamos. Nós não nos curvamos aos nossos erros. Reconhecemos nossas faltas e revertemos, né, esse processo de nossa própria destruição na direção do crescimento, da paz. Então, esse símbolo do Natal, no sentido que a gente comemora, não que ele seja hipotético, ele é verdadeiro, ele ocorreu. Né? Então, o menino de Belém que renasce a cada ano nessa condição, né, de lembrança do seu aniversário, do seu nascimento, vindo da Virgem Santíssima, né, concebido pelo Espírito Santo. Homem como nós e Deus como o próprio Deus, unitrino, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando chega aqui nesse momento, essa lembrança não é simplesmente de uma partição de presentes, embora seja excepcional. Mas, na verdade, é dizer o seguinte: o cuidado de Deus com os homens foi tão grande, que quando ele quis restabelecer uma aliança definitiva, ele mandou o seu filho para que esse pacto eterno e inviolável fosse feito. E ele entregou a sua própria vida a nós para que a aliança fosse perfeita diante do Pai. Aí vai ser um sujeito que precisa substituir tinta de caneta para escrever outro decreto, o decreto ou mandado, que vai simplesmente obscurecer esse presente e esse futuro do povo brasileiro. Como a gente diz aqui na Terra, né, tá para nascer. Mas eu vejo da maneira correta agora essa expressão, que deve ser feita da seguinte maneira: não está nem para nascer. É isso aí, gente. Perfeito, Carlos. Perfeito. Muito importante esse posicionamento, né, de nós que amamos a Cristo hoje num momento tão delicado que a gente vive no Brasil. É dele que vem a nossa força. Bem,